é com temor e também com tremor, porque subir aqui é uma responsabilidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é simples compartilhar aquilo que Jesus tem feito. Porque o que eu vou falar aqui é aquilo que Ele tem feito na minha vida. É a palavra dEle, a palavra do Senhor, ela é suficiente, por si só ela já basta, amém? E essa palavra que eu vou ministrar nessa noite, ela está sendo gerada na minha vida desde o início de 2022, final de 2021. Por que eu digo gerada? Porque o Senhor ministrou muito forte essa palavra no meu coração. E desde então, essa palavra tem sido na minha vida um confronto e ao mesmo tempo força. E ano passado eu tive a oportunidade de trazer a palavra algumas vezes, de falar sobre algumas coisas, mas o Senhor não me deixou falar sobre esse tema e nem sobre esse texto que nós vamos ler nessa noite, mas é para esse tempo. E quando o pastor fez o convite, o Senhor na mesma hora trouxe o texto e sobre o que eu iria ministrar nessa noite. E eu disse: Pai, será que é para ministrar agora? E o Senhor trouxe isso como uma certeza no meu coração. E eu me lembro que na época, quando o Senhor me fez lembrar, há um ano atrás, quando essa palavra falou comigo, e eu lembro que quando Deus havia falado comigo sobre ela, é como se na mesma semana eu tivesse ouvido umas 3 pessoas ministrando sobre esse tema, confirmando aquilo que Deus tinha falado. Inclusive, há poucos dias alguém, não me lembro agora, alguém ministrou um pouco sobre esse texto aqui também, eu só não me recordo quem. E então, Deus tem falado comigo a respeito dessa palavra. E eu não sei você, mas quando Deus fala comigo, eu costumo anotar. E eu já tinha algumas anotações de um ano atrás, Deus falando comigo. Por que eu estou falando anotar? Porque isso para mim tem se tornado um hábito, registrar aquilo que Deus fala, aquilo que Deus faz. E eu tenho algumas coisas anotadas, acredito que ano passado eu tenha escrito mais ou menos uns 4 cadernos de 80 folhas sobre algumas coisas. E sempre que eu estou escrevendo eu penso, algum dia essas palavras podem ajudar alguém. Algum dia essas palavras podem fortalecer alguém. Porque muitas vezes eu escrevo com lágrimas e depois eu volto e coloco a resposta daquelas orações. E isso pode fortalecer. E a gente precisa registrar porque muitas vezes a gente esquece. Às vezes eu estou lavando um banheiro, lavando uma louça e Deus começa a falar comigo, eu preciso parar e anotar, porque senão eu esqueço. E por que é importante anotar? Por que eu estou falando sobre isso? Porque no dia mau é importante trazer à memória aquilo que nos dá esperança. No dia mau, mas como assim dia mau? O dia mau chega, gente. O dia mau chega para quem é crente, o dia mau chega para quem serve a Deus, para quem está em todo culto, o dia mau chega. Mas no dia mau você precisa se lembrar daquilo que o seu pai já fez na sua vida. Aquilo que Deus te falou, palavras que você recebeu, promessas que Ele te deu. Você precisa se lembrar, você precisa trazer à memória as promessas que Deus tem feito. Regina ministrou sobre promessas aqui domingo. E isso a gente precisa trazer. Então nessa noite, a minha oração é para que eu não fale nada daquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer falar. Para esse tempo, para vocês que estão aqui. E que essa palavra possa nos alinhar à vontade do Senhor. Possa nos confrontar. Possa falar verdadeiramente ao nosso coração. E que você possa chegar na sua casa e começar a anotar a partir de agora, se você não faz isso, aquilo que Deus tem falado. Aquilo que Deus tem feito. E o texto que eu quero ler com você está lá em 1 Samuel 17. Hoje nós não vamos ter como passar, mas você pode abrir aí na sua Bíblia, 1 Samuel 17, do 31 até o 37. E para quem gosta de anotar, o tema dessa palavra dessa noite é somos forjados no processo. E quando me veio muito forte esse tema, eu falei, Deus, deve ter não sei quantas pregações com título parecido com isso por aí. As pessoas têm pregado sobre processos e processos. E na mesma hora o Senhor trouxe forte ao meu coração. Se algumas coisas estão sendo muito repetidas, é porque a igreja precisa ouvir. Porque tem muita gente desistindo no processo. Tem muitas pessoas abrindo mão das promessas de Deus
pela dificuldade do processo. Então é importante falar sobre isso. E eu quero ler agora 1 Samuel 17, 31, diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, tomou o cordeiro do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, me livrará das mãos do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Esse texto, ele começa a marcar a trajetória de Davi. Davi ainda não era conhecido pela sociedade daquela época, não tão conhecido, ele ainda não tinha o seu nome famoso. E nesse texto a gente começa a ver uma batalha. Davi chega diante daquele cenário de guerra, onde um gigante estava afrontando o povo de Israel. E nesses versículos que nós lemos, ninguém sabia quem era Davi. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você nessa noite, que quem sabe quem é, não se desespera no processo. Esse texto que nós lemos aqui, fala Davi chegando diante do rei Saul e se oferecendo. Aqui ninguém sabia quem era Davi. Mas o mais importante, Deus sabia quem ele era. Deus conhecia Davi. E talvez você está aqui nessa noite e você se sente um nada. Talvez você entra e sai dos lugares e ninguém te vê. E você se sente um menor. Talvez você olha para você e fala: eu não tenho nenhuma habilidade, eu não sei fazer nada. E você está se sentindo a pior das piores das criaturas. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor te vê, que o Senhor te conhece, Ele sabe o seu nome. E ainda que ninguém te veja, Ele está o tempo todo olhando para você. E isso para nós tem que ser o suficiente. No capítulo 16, nós vamos ver o Senhor dando uma ordem ao profeta Samuel, para que ele fosse até Belém e ungisse o novo rei. E ele chega ali, ele chama Jessé e os filhos. Ele diz que está indo ali para sacrificar ao Senhor, mas ele já tinha ido com uma missão: ungir o novo rei. E quando ele chega diante dos filhos de Jessé, o primeiro que ele se dá de frente com ele, Eliabe. Aí ele pensa: é esse, alto, forte, homem de guerra, certamente é esse. Tinha as mesmas características do antigo rei Saul, que foi escolhido pelo Senhor. Só que Deus diz: esse não. E aí o Senhor diz para ele: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus não se agradou do coração daquele homem. E assim, todos os filhos de Jessé passaram diante do profeta Samuel e nenhum daqueles foi escolhido pelo Senhor. E então Samuel pergunta: não tem mais? Acabou os seus filhos? Aí ele diz: tem um outro, o mais moço. Ele está pastoreando as minhas ovelhas. Davi era tão improvável que até o pai dele não via nele o potencial de alguém que poderia ser ungido como rei. Até o pai dele. Então mandam chamar Davi e ele chega. E muitas vezes eu e você abrimos mão daquilo que Deus falou, daquilo que Deus tem para nós, porque muitas vezes nem a nossa família incentiva aquilo que Deus disse que vai fazer na nossa vida. Muitas vezes nem a nossa família vê em nós algum potencial. Mas eu quero dizer para você nessa noite que se o Senhor te escolheu, não importa a aprovação das pessoas. Se Deus te deu uma palavra daquilo que Ele vai fazer na sua vida,
O que você precisa é só se posicionar e obedecer. Só que muitas vezes nós queremos agradar as pessoas e nós deixamos de agradar a Deus, porque a gente quer aprovação. A gente quer ser aplaudido, a gente quer estar sendo marcado nas redes sociais muitas vezes. Mas se Deus te escolheu, você precisa se posicionar. A única aprovação que nós precisamos é a do Senhor. Então Davi, ele é ungido na frente ali dos seus irmãos, pelo profeta. Ele é ungido pelo Senhor e escolhido diante deles. Davi não foi escolhido porque ele era forte. Davi não foi escolhido pela sua idade. Davi não foi escolhido pelas infinitas habilidades ou porque ele era conhecido. Davi foi escolhido porque ele tinha o coração, segundo o coração de Deus. Essa era uma característica que fez com que Deus o escolhesse. E a partir daquele momento que Davi é ungido pelo Senhor, ele volta e continua pastoreando as suas ovelhas, fazendo aquilo que ele fazia com excelência. Só que a Bíblia diz que alguma coisa tinha mudado. A Bíblia diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ele continuava pastor de ovelhas, tinha habilidades com a música, mas ele já se via como rei. E isso mostra para mim e para você que não importa a que família nós pertencemos, quem nós éramos, o que sabemos fazer, quais são as nossas características externas, mas o que nos habilita para viver aquilo que Deus tem para nós é sermos cheios do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo vai nos dar habilidades, vai nos capacitar. A presença do Espírito Santo vai nos ensinar. A Bíblia diz que Ele é o nosso ajudador, o nosso conselheiro. Você pode pedir conselhos para aquele que já deu conselhos para Jesus quando Ele foi levado ao deserto. Para aquele que aconselhava Paulo, para aquele que aconselhava todos os discípulos. Você pode pedir conselho. Ele te ensina aquilo que você não sabe. E nesse texto que nós lemos, nós vimos Davi se oferecendo para enfrentar o gigante filisteu. E a primeira coisa que Saul olha para ele e fala: não, você é muito moço. E muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e elas vão direto naquilo que nós somos falhos. Elas vão olhar e focar na nossa limitação. Vão ver os nossos defeitos, ou muitas vezes até o que a gente fez de errado no nosso passado. Só que quando Deus olha para nós, Ele não vê o que nós fizemos de errado. Ele olha para nós e Ele vê quem Ele nos chamou para ser no futuro. O que define o nosso futuro não é o nosso passado, mas é o nosso posicionamento no presente. Se nós nos posicionarmos hoje como filhos de Deus, obedecendo a sua palavra, nós vamos viver um outro futuro, que é aquele que o Senhor escolheu, aquele que Deus nos chamou para viver. Aleluia. Glória a Deus. Quando Davi, ele vê aquele gigante, o gigante filisteu, que era homem de guerra, e além de ser homem de guerra, como os filisteus controlavam a indústria de metal, eles tinham as melhores armaduras, eles tinham as melhores lanças, ou seja, eles já estavam em vantagem. E ainda tinha um gigante que estava ali humilhando e confrontando o povo. Por 40 dias, de manhã e à noite, esse gigante chegava ali. E teve um belo dia que Jessé chama Davi e fala: eu preciso que você vá lá ver os seus irmãos e levar comida para os seus irmãos e trazer notícias. Os 3 irmãos de Davi estavam lá. Eles haviam se alistado para aquela batalha. Então, Davi vai. E a primeira característica que eu vejo aqui de alguém que é escolhido por Deus é obediência. Davi podia falar para o pai: eu não vou não, pai, eu sou muito moço. Eu não posso estar ainda na batalha. Ou ele podia ter falado: eu fui ungido pelo Senhor. Eu não posso me expor, correr o risco de abortar a promessa de Deus na minha vida. Mas não, a Bíblia diz que ele obedece. Ele vai. A outra característica que me chama a atenção está no capítulo 17, no versículo 20, que diz assim: Davi, pois no dia seguinte, se levantou
de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Davi, naquele momento, ele era pastor de ovelhas. E ele fazia com excelência aquilo que estava nas mãos dele. E muitas vezes a gente recebe uma promessa de Deus e a gente começa a fazer de qualquer jeito aquilo que a gente já faz. Ah, Deus me chamou para ser um missionário. Ah, mas tem uma oportunidade de você servir um café na igreja, de você limpar um banheiro. Não, eu sou missionário das nações. Não vou fazer outra coisa. Deus te levantou, às vezes, para ser um empresário de sucesso. Mas você coloca isso na sua mente. Ok, é a promessa. Mas aquilo que você está fazendo, você começa a fazer de qualquer jeito. Porque muitas vezes a gente se esquece. A gente recebe uma promessa, mas quando a gente recebe até o cumprimento dessa promessa, há um tempo, e esse tempo se chama processo. E é no processo que nós somos treinados, aperfeiçoados, que nós vamos aprender, vamos adquirir habilidades. Existe um tempo certo. E a gente se esquece também que o que determina a nossa chegada no cumprimento do nosso propósito é como a gente se comporta no processo. E tem muitas pessoas abandonando o processo. E processo não é fácil. Passar por luta não é fácil. Os desertos não são fáceis. Não é fácil. É desafiador. Às vezes é desesperador. Dependendo da situação que a gente está enfrentando, o que a gente está vivendo. Só que muitas vezes a gente ainda com a nossa impaciência, a gente faz escolhas erradas e a gente se distancia ainda mais das nossas promessas, do nosso propósito. As promessas que Deus tem para nós estão condicionadas à nossa obediência. E muitas pessoas têm morrido sem viver as promessas de Deus. Não! Deus deu a promessa, vai acontecer. Sim, se Ele falou, vai acontecer. Porque Ele é Deus, Ele não mente, Ele não volta atrás. Mas você precisa se posicionar. Quando Deus nos dá uma promessa, a gente precisa agarrar essa promessa e começar a gerar essa promessa. A gente precisa perguntar a Deus, o que eu preciso fazer para viver isso? Agora, muitas vezes a gente recebe a promessa que Deus tem para nós, a gente recebe algo que Ele vai fazer na nossa vida e a gente quer viver do mesmo jeito. A gente não quer ter relacionamento com Deus, a gente não quer fazer renúncias, a gente quer estar aqui, mas quer estar lá ao mesmo tempo. E não tem como viver aquilo que Deus tem para nós, os propósitos de Deus fazendo dessa forma. A gente precisa se posicionar em obediência. Quando Davi chega naquele lugar, na mesma hora que aquele gigante começa a insultar, e Davi chega e Saul diz para ele que ele não podia. Davi diz para ele, Davi mostra para ele a confiança que ele tinha. Davi tinha relacionamento com Deus. Davi não foi buscar a Deus quando ele viu o gigante e ele foi orar pedindo força, pedindo direção. Não, Davi já tinha esse relacionamento com Deus. Ele confiava no Deus que ele servia. Outra característica marcante de Davi, a confiança que ele tinha no Deus que ele servia. Todos os dias nós somos tentados a duvidar daquilo que Deus falou, daquilo que Deus disse que iria fazer. Todos os dias Satanás lança dúvidas na nossa mente. E se a gente permitir, elas descem ao nosso coração. Todos os dias e se? E se a provisão não chegar? E se a cura não vier? E se a porta não se abrir? E se você dedicar os seus anos, o seu tempo, a sua saúde na igreja, servindo, fazendo, doando, e nada na sua vida acontecer? É isso que Satanás faz na nossa mente, lançando dúvida. E quando nós damos ouvido a isso, a essas dúvidas, isso desce no nosso coração. E nós somos intimidados por Satanás. E nós não podemos ser intimidados por Satanás. Quando vier a dúvida, nós precisamos nos lembrar que quem prometeu é fiel para cumprir. Que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Que aquilo que Deus fala, Ele faz. Porque Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia.
Aleluia. Satanás faz de tudo para que eu e você tome uma direção precipitada. Porque ele sabe que quando a gente decidir na nossa força, na força do nosso braço, nós vamos nos afastar do caminho que Deus tem para nós. Isso vai nos distanciar, tanto do propósito quanto de Deus. E Satanás vai fazer de tudo para nos distanciar. Deus não falha. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não ficarão decepcionados. Decepcionados vão ficar aqueles que confiam em outras situações, que se apoiam em outras pessoas. Mas os que confiam no Senhor não ficarão frustrados nem decepcionados, porque o nosso Deus não falha. Isso é a Bíblia que diz, e a Bíblia é a verdade absoluta, e a gente precisa abraçar cada palavra dessa, crendo, tomando posse, declarando, vivendo, não só lendo, não é só passar os olhos, já cumpri a meta do dia, não, é ler com autoridade, é tomar cada palavra que está escrita aqui como uma verdade, deixar que aquilo fique cravado no nosso coração, é escrever. Eu aprendi esses dias que quando você lê algo, aquilo fica registrado em 14 áreas do seu cérebro, quando você lê. Mas quando você lê e você escreve, fica em 174 áreas do seu cérebro registrado. E se a gente faz isso com a palavra de Deus, a gente não vai se esquecer nos momentos de dificuldade. E voltando para a história que a gente acabou de ler sobre Davi, o segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite o que você está vivendo hoje é a ponte que vai te dar acesso ao seu propósito. Aí você fala, mas como assim? E talvez você escuta muitas pessoas falando propósito, chamado, e aí você pensa, eu até hoje não descobri para que eu fui chamado, se eu tenho um propósito, acho que eu nem tenho isso. Eu quero te dizer que todos nós temos. Você não nasceu por acaso. Você não está aqui só para ocupar um espaço no universo. Deus te criou com um propósito específico. E o primeiro chamado que eu e você temos é um chamado ao relacionamento com Deus. Somos chamados a nos relacionarmos com o nosso Pai. O segundo chamado meu e seu é ter uma vida de santidade. É sermos separados. E hoje a gente tem visto que parece que as pessoas não querem mais ser separados. Elas querem ser parecidos com o mundo para trazer o mundo. E aí fica meio confuso. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ser santos. Santos, a palavra santo quer dizer separado. Nós precisamos ter uma vida de santidade. Ser separado, sim. Não é viver numa bolha religiosa ou excluir as pessoas ou se achar superior. Mas entender que Deus te chamou com um propósito específico. E que somos chamados a isso por Deus. Esse é o nosso propósito. Então, essa noite você já sabe que você tem um propósito, que você tem um chamado, que você não está aqui por acaso. E eu quero dizer para você que Deus não vai nos obrigar a viver aquilo que Ele tem para nós. Você pode até abandonar o seu propósito no meio do processo. Deus não vai obrigar a gente a viver aquilo que Ele falou que tem para nós. Ele nos dá escolhas. Mas nós também não vamos viver tudo aquilo que Ele tem para nós, se nós não obedecermos e nos posicionarmos. E não sei se você já ouviu uma frase que diz que a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem ou de uma mulher de Deus é ter sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Alguém já ouviu essa frase? Eu já ouvi algumas vezes, e eu fiquei pensando sobre ela, e é verdade, porque quando você está tendo sucesso, você acha que você está sendo aprovado por Deus. Se a sua empresa está crescendo, se você está se desenvolvendo profissionalmente, você fala, nossa, Deus está me aprovando, e aí você vai, você busca cada vez crescer mais. Só que o perigo disso é porque geralmente quando está dando tudo certo, a gente não para perguntar para Deus, Senhor, eu estou te agradando? Tem alguma coisa errada? Eu estou tomando as decisões corretas? Geralmente, quando está dando tudo certo, a gente não para perguntar para o Senhor, tem algo que não está te agradando em mim? E o perigo é que quando a gente vai acordar,
muitos não acordam, a gente está muito longe de Deus. A gente já está tão endurecido que a gente não é sensível a mais nada. As coisas estão acontecendo, aquilo que a gente abominava antes, a gente vê acontecendo e já não é sensível àquilo, porque o nosso coração está completamente endurecido. E a gente precisa, tem coisas que a gente só vai viver em Deus se a gente for obediente à sua palavra, se a gente se posicionar. Quando Davi chega e fala que ele vai pelejar, que ele vai lutar contra Saul, contra o filisteu, Saul diz para ele que ele não podia, porque ele era muito novo, tal. E Davi diz para ele que iria. E Davi obedece ao Senhor. E Davi diz para ele que está lá, 1 Samuel 17, 34 e o 35, nós não vamos ler de novo. Mas Davi diz para ele: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele, Deus, me livrará das mãos do filisteu. Davi tinha plena confiança em Deus. Isso mostra para mim e para você que esse momento que você está vivendo hoje, essa dificuldade, essa luta, é o urso e o leão que você está aprendendo a vencer, para você ser promovido para novas batalhas, para vencer os gigantes que vão se levantar, porque os gigantes vão se levantar. Então comece a agradecer pelo leão e pelo urso. Eles deram credibilidade para Davi chegar e falar: olha, eu já venci um urso e eu venci um leão, eu vou vencer esse gigante filisteu. Se Davi não tivesse vencido, ninguém nem ia escutar ele. Então essa luta que você está vivendo hoje é para te dizer: ei, quando você chegar lá na frente, fala: não, mas eu já venci coisas piores lá atrás e o Senhor me sustentou. Deus estava comigo lá e vai estar aqui. Deus estava com Davi quando ele venceu o urso e o leão, assim como estava com ele quando ele venceu Golias. Deus está com você nessa luta que você está enfrentando, nesse processo que você está enfrentando. Deus está com você. Ele está segurando a sua mão, Ele está te fortalecendo e Ele diz para você: não desiste, não para, você vai chegar lá, não desiste agora. Eu estou com você, eu vou te ajudar. Isso que eu falei para você aqui é algo que Deus me disse no início do ano passado, que eu iria passar por algumas transições na minha vida e que Ele me levaria a viver uma nova estação que eu nunca tinha vivido. E até então eu falei: nossa, estou preparada, Deus. Vou abrir o mar, falo, glória a Deus, o mar vai se abrir, você vai passar e tal, dando glória a Deus. Só que às vezes a gente se esquece que quando o mar se abre, tem água de um lado, tem água do outro, tem pedras escorregadas. Você vai passar, mas você tem que passar com cuidado. E não é essa coisa assim corajosa, não, gente. Mudanças, desafios dá medo. Mesmo que seja algo bom, aquilo que nós nunca vivemos, dá medo no início. E o Senhor disse para mim que estaria me dando recursos para atravessar o mar e que não era para eu ter medo e nem olhar para trás. Só que às vezes a gente olha para trás porque o Egito às vezes é confortável. A gente não vive promessas no Egito, mas muitas vezes é confortável. Porque sair da nossa zona de conforto é doloroso muitas vezes. Fazer aquilo que a gente nunca fez, às vezes é doloroso. E Deus diz que, só que outra coisa que a gente esquece, que quando a gente atravessa o mar e coloca o pé do outro lado, ainda não é a terra da promessa, é um deserto de transição. E é nesse deserto de transição que muitas vezes a gente pensa em desistir. É nesse deserto de transição que a gente começa muitas vezes a murmurar. É nesse deserto que a gente começa a ter medo. E porque deserto é um lugar de isolamento. Muitas vezes deserto é só você e Deus. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sabe. É você e Deus. Só que a gente esquece que deserto é lugar que Deus está nos ensinando a ser dependente dEle. Deserto é lugar de provisão. Deserto é lugar que Deus te mostra que você não é tão fraco.
fraquinho como você pensa, você é forte. Ele te faz forte. Ele te fortalece. Deserto é lugar onde Deus mostra para você as novas habilidades que Ele vai te dar. E aí teve um determinado momento, eu disse, ok, Senhor, são tantos meses no deserto, vivendo de forma mais isolada, deixando de estar em algumas mesas, abrindo mão de algumas amizades, deixando alguns lugares e buscando a Ele. E eu busquei. Só que tinha momentos que eu falava, Deus, e agora? Está acabando o tempo que o Senhor falou e nada está acontecendo. E agora, Senhor, como que vai ser? E às vezes eu me desesperava. Senhor, tem contas vencendo. No outro dia o dinheiro estava lá. E aí eu tinha vergonha do desespero. E eu, Deus, imagina o Senhor olhando para o meu desespero. Fala, minha filha, para que isso tudo? Mas muitas vezes a gente faz isso. E muitas pessoas se desesperam. E no deserto elas abandonam Deus. A gente pode até se desesperar, mas a gente tem que correr para Ele. A gente tem que correr para o Senhor. E o processo ele é doloroso porque Ele nos estica. Ele nos tira da zona de conforto. Ele quebra o nosso orgulho, o nosso ego. Ele nos tira do lugar de vítima. Muito, mas eu estou vivendo isso porque me fizeram isso e isso. E muitas vezes a vítima não é a gente. Às vezes é a gente que faz mal para os outros. E no deserto, no processo, Deus nos mostra, ei, é você que faz mal para as pessoas. E isso é doloroso. Só que eu quero dizer para você nessa noite que o processo pode ser muito doloroso, mas quando você está com Deus, você vai suportar. Você vai passar por esse processo. Você tem que visualizar a terra da promessa. A gente precisa visualizar e não se esquecer. Davi podia ter desistido. Não, esse gigante realmente é um homem experiente na guerra. Davi podia ter desistido, mas ele sabia que o que ia levar ele lá para frente, o que ia habilitar ele a viver o quê? O reinado. Ele foi ungido como um rei. Ele teria muitas batalhas para vencer. Ele sabia que aquilo ali era o treinamento. Só que muitas vezes a gente está no processo e a gente não olha para aquilo como treinamento. Porque a gente acha que as coisas que Deus falou vai vir fácil. E não é assim. Em muitos momentos eu estava lá, Deus, e agora, Pai, o que vai aí? Eu falei, não. Quando é financeiro, a gente pensa, Deus, é tão fácil o Senhor fazer aparecer 1 milhão na minha conta. É tão fácil, mas às vezes Deus vai fazer aparecer 1 milhão na sua conta e vai te perder no outro dia. E se você tiver 1 milhão, você não vai consultar a Deus para mais nada. Então Deus quer nos ensinar a depender dEle. Nós somos filhos de Deus, do Todo-Poderoso. E a gente precisa crer nisso. E muitas vezes no deserto, eu estava vivendo, e aí quando eu falo, Deus, a porta não abriu, aí Deus fala, vou te ensinar a cavar poços. Eu, poxa Deus, cavar poços. E aí Deus vai falar, mas eu não sei. Ele fala, vou te ensinar. E aí você começa a cavar poços. Mas Ele te mostra onde vai ter água. Mas você precisa se esforçar. E não é fácil. Muitas vezes vai quebrar o nosso orgulho. Muitas vezes você vai ter que fazer aquilo que você não queria fazer. Só que quando eu olho para isso, eu falo, a terra da promessa está ali na frente. Está logo ali. É só a ponte que vai me dar acesso ao meu propósito. Eu estou fazendo isso. Isso aqui não é o meu destino final. Eu estou indo para viver o meu propósito. Isso aqui é gerando testemunho. Eu estou gerando a promessa de Deus na minha vida. E muitas vezes eu fiz orações desesperadas. E Deus me disse, filha, filhos de Deus não precisa fazer orações desesperadas. A gente precisa aprender a confiar em Deus. E é por isso que nesse processo, a gente vai desenvolver essa confiança no nosso Pai. Davi usou o que ele tinha nas mãos dele. As pedras, era o que ele sabia fazer. É uma pedrinha. E ele conseguiu derrubar aquele gigante. Com a espada do gigante, ele cortou a cabeça e ele deu a vitória para um exército inteiro.
Davi não pensou nele, ele estava pensando no povo. E o que isso nos ensina nessa noite? Que Deus não vai te pedir o que você não tem. Ele vai usar o que você tem hoje para desenvolver aquilo que Ele quer que você faça para Ele lá na frente. Deus não vai te pedir algo impossível, é o que você consegue. Qual é o gigante que você precisa vencer? Qual é o gigante? Às vezes um gigante nem é um gigante e ele já está nos intimidando. A gente fala, eu não vou conseguir, vai dar tudo errado agora, eu vou abandonar. Não, Deus, o Senhor disse que ia fazer na minha vida, mas não aconteceu nada. E quando Deus me deu essa palavra e começou a falar comigo muito forte, eu falei, Deus, mas a porta que eu estou esperando ainda não abriu. Como que eu vou testemunhar isso? Que o Senhor me levou, me fez passar pelo mar aberto e tal, coloquei o pé, entrei, estou vendo a terra da promessa, mas ainda não cheguei nela. Aí Deus disse para mim, não é sobre o que você está vendo, nem sobre o que você está vivendo, é sobre quem eu sou. Ele é o Deus que abre o mar, Ele é o Deus que abre portas, Ele é o Deus que cura ainda que eu esteja doente, Ele é o Deus que faz ainda que eu não esteja vendo. Talvez você não está vendo ainda o seu milagre, mas Deus está fazendo. A gente precisa crer. Muitas vezes a gente vai ter que, a Josi fala isso, a gente vai ter que pôr o pé sem ter caminho. A gente vai pôr e Deus vai colocar. A gente vai precisar exercer a nossa fé muitas vezes. E o terceiro ponto, eu já estou finalizando aqui, quase, nessa noite, é que o nível do seu aprendizado vai definir o tempo do seu processo. E isso é algo que Deus falou muito forte comigo. Porque muitas vezes eu me via andando em círculos. Me via fazendo as mesmas coisas, caindo nos mesmos lugares. Alguém já viu alguém aqui que tem 10 anos e ele passa... É a mesma luta? É a mesma situação? Gente, tem alguma coisa errada. Porque as nossas lutas não são para nos prender, elas são para nos dar um acesso a um outro gigante. Elas são para nos fazer subir de nível. E se a gente está vivendo sempre as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, é porque a gente não aprendeu nada. E a gente vai atrasando o que Deus tem na nossa vida. A gente vai atrasando as promessas, o cumprimento das coisas, porque a gente não aprende. E Deus não vai dar nas nossas mãos algo que a gente não tenha capacidade para administrar. Deus está nos pedindo para sermos filhos maduros. Chegou a hora de amadurecer para viver o que Deus tem. Não só por mim, não só pela conta bancária ou pelas coisas que a gente quer de Deus, mas pelo reino, por aquilo que Ele nos chamou para fazer. Existem lugares que Deus quer nos levar, mas a gente ainda está lá no mimimi com coisinha tão pequenininha. Existem lugares que Deus tem para nós acessarmos, coisas para nós fazermos, e a gente ainda está cometendo erros bobinhos. E nessa noite, eu e você temos a oportunidade de pedir ao Espírito Santo para nos mostrar: Pai, eu estou há tanto tempo nesse processo, o que eu ainda não aprendi? O que falta eu aprender, Deus? Qual a lição que eu preciso? Porque a gente precisa. A gente precisa aprender. Quando a gente aprende a lição, a gente vai para o próximo nível. É igual o joguinho de videogame. Às vezes, o que você precisa aprender é entregar. Entregar para Deus. Entregar o quê se eu não tenho nada? Muitas vezes a gente fala até isso. Eu vi uma ilustração de uma menininha com um ursinho. E uma imagem de Jesus com um ursão atrás, assim, escondido. Um urso enorme. E aquela menininha segurando aquele ursinho com medo de entregar. E muitas vezes, eu e você somos igual aquela menininha. Deus está nos pedindo algo pequenininho. E Ele tem algo muito maior para nós, mas a gente não consegue abrir mão. Às vezes é o controle. É o controle, a gente quer estar controlando tudo. A gente quer estar lá ligando para o fulano para ele fazer desse jeito. O irmão está passando uma luta, você quer estar lá ajudando. Mas às vezes não é para orar, é para controlar como vai ser as coisas. É fazer o papel de Deus muitas vezes. A pessoa está meio frio, não quer. Aí você está lá e você quer fazer o papel de Deus muitas vezes. E Deus está nos ensinando. Tem coisas que a gente precisa aprender. Se a gente está cometendo os mesmos erros, se entra ano e sai ano, a gente está na mesma luta. É porque alguma coisa está errada. Quer dizer que não é para ter luta? Não, vai ter sempre luta. A vida do crente é assim.
A pastora Camila Barros costuma falar que a vida do crente não é um morango, e não é mesmo. Vai sempre ter um desafio, mas são esses desafios, é o seu treinamento para você ser aprovado por Deus, para você ir para um novo nível, para Deus poder colocar mais responsabilidade nas nossas mãos, para Deus poder te usar mais, para que você possa verdadeiramente viver aquilo que Ele escolheu você para viver. A gente precisa se posicionar. Eu já quero chamar o Ministério de Louvor. O que eu hoje, esses dias eu fazendo essa análise, o que eu estou vivendo hoje, algumas coisas são promessas que eu recebi em 2008. E talvez você pense, tudo tem um tempo. Sim, o tempo de Deus é perfeito e muitas vezes não é igual ao nosso. Só que existem coisas que nós atrasamos, porque a gente não se posiciona. O que eu tenho me posicionado em Deus hoje, eu não me posicionei lá atrás. Existem coisas que você já poderia estar vivendo em Deus, mas você não se posicionou. Você recebe uma promessa e acha que aquilo vai acontecer, vai vir pronto, e não é assim. Os nossos posicionamentos vai demandar a nossa entrega. Quanto mais você quer de Deus, quanto mais você quer, mais você entrega o controle para Ele. O quanto você está disposto a entregar para Deus, é o quanto Ele vai te usar, é o quanto Ele vai te encher. Às vezes a gente quer ser usado, quer ser cheio, mas a gente não abre mão das coisas que a gente tem para ter tempo com Deus. Às vezes você vai ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde, buscar a presença de Deus. E nesse tempo de processo, esse processo que você está vivendo, muitas vezes Deus prova o nosso coração, para ver se a gente quer a bênção, ou se a gente quer o Deus da bênção. Porque às vezes a gente só quer a bênção, a gente só quer aquilo de bom que Deus tem para nós. A gente não quer urso, a gente não quer leão. Mas para você derrubar gigantes, você vai ter que vencer esse leão e esse urso que você está enfrentando hoje. E você precisa olhar lá para frente e ver, Deus, eu estou em treinamento. Eu estou sendo treinado pelo Senhor para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Nós vamos viver as promessas de Deus, porque se Ele falou, vai acontecer. Mas a gente precisa se posicionar. A gente precisa deixar o Senhor remover do nosso coração tantas coisas que ainda se colocam entre nós e Ele. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, até o processo mais doloroso fica mais leve, fica mais fácil. Quem aqui já enfrentou uma situação tão difícil e viveu dias de tanta luta, e daí um tempo você olha para aquilo e fala, nossa, como eu aguentei, eu passei por aquilo, Deus me sustentou, Deus me fortaleceu. E aí quando você se lembra, aquilo já não dói mais, e você fala, nossa, como eu aguentei aquilo. Foi o Senhor, o mesmo Deus que estava com você no momento mais difícil, está hoje, vai estar depois. Você só precisa se permitir, você só precisa se deixar ali. Pai, eu entrego tudo, eu não quero segurar mais nada, eu te entrego meus medos, as dúvidas. Pai, eu estou aqui, eu sei que eu estou vivendo esse processo e que é necessário. Senhor, me mostra onde eu estou errando, porque eu estou tanto tempo nisso que eu já estou sem forças. Peça ao Espírito Santo para te mostrar o que você ainda não aprendeu nesse processo, para que você possa avançar. E eu quero falar para você, já se colocar de pé, eu estou finalizando. Davi foi com uma pedra e ele derrotou aquele gigante. Mas ele não foi na força dele, porque ele sabia que ele sozinho não conseguiria. Davi foi na força do Senhor. Davi foi com o auxílio do Senhor. Porque eu quero dizer para você que na minha e na sua força nós não vamos conseguir. Mas se nós formos com o Senhor dos exércitos, Ele é a nossa força, é Ele que nos encoraja, é Ele que vai nos sustentar no processo, é Ele que vai enxugar as nossas lágrimas. Para que você se lembre quando você estava caído muitas vezes, chorando, desesperado, não tinha ninguém. É o Senhor que estava com você.
é Ele que te sustentava. Ei, não desiste do que você está vivendo, principalmente não desiste de Deus, não desiste de buscar a presença dEle. Não desista de ser alinhado por Ele. Não desista de ser tratado por Ele. Isso faz parte daquilo que Ele tem para a sua vida. Oh Senhor, peça ao Espírito Santo agora, começa a falar aí com Ele para te mostrar o que ainda está ocupando o seu coração, o que ainda está fazendo com que você não derrube esses gigantes. Mostra para o Senhor quais são os gigantes que você precisa vencer hoje. Mostra para Ele quais são as armas que você tem. E se você acha que você não tem nenhuma, saiba que a adoração é uma arma poderosa. Comece a adorar no seu processo mais difícil. Comece a adorar nesse momento de luta, de dificuldade. Comece a chamar Jesus na sua casa. Comece a chamar o Espírito Santo. Comece a falar para Ele: Deus, eu não quero errar, mas quando eu vejo eu já estou errando. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser inconstante. Eu não quero mais ser falho. Senhor, mostra-nos, Pai, onde nós precisamos melhorar. Mostra-nos, porque nós queremos ser forjados nesse processo. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nós sabemos que a luta que nós estamos enfrentando hoje é a ponte que vai nos conduzir ao nosso propósito, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós queremos desenvolver, Pai, o nosso chamado com excelência. Nós queremos fazer o que estamos fazendo hoje, ainda que não seja o nosso ponto final, mas nós queremos fazer com excelência, porque é para o Senhor. Nós queremos a Tua presença, Pai. Não desiste, não desista, não desista. Está difícil, mas o Senhor é contigo. Oh, Senhor. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende. Você não é um ninguém. Deus te chamou. Deus, Ele te capacita para você vencer as suas batalhas, os seus gigantes. Deus sonhou com você, Deus planejou você. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer te usar. As lutas é para fazer você mais forte. Essa dificuldade que você está enfrentando hoje, o que você precisa hoje do Senhor? Qual o gigante que precisa ser vencido hoje? É a sua saúde? Tome posse de que o Senhor já te deu essa vitória. Toma posse que o Senhor já derrubou esse gigante. É na força do Senhor, não é na nossa. O que você precisa? É de uma porta? Tome posse que a porta já foi aberta. O Senhor já fez. Ele é o Deus que abre portas. Ele é o Deus que faz aquilo que nós não podemos. Ainda que você não esteja vendo, Deus está fazendo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que Ele mediu as águas do mar com a concha das suas mãos. Isso mostra a grandeza do nosso Deus. Você não vai ser derrotado por esse gigante. Você não vai ser intimidado pela dúvida, pelo medo. Dê um comando para sua alma hoje. Diz: alma, comece a confiar no Senhor, porque Ele é o teu Deus. Ele é o meu socorro presente na angústia. É Ele quem me sustenta. Com Ele eu vou derrubar os gigantes. Oh, aleluia. Deus não desiste de você. Deus compreende o seu caminhar. Deus sabe o que você está passando, mas Deus também sabe que você pode ser muito mais do que você tem sido. Você precisa se posicionar em Deus. O quanto você quer de Deus, isso vai demandar a sua busca. O quanto você quer do Senhor, isso vai demandar a sua intensidade em buscá-lo. Ele vai te encher, Ele vai te capacitar. Comece a agradecer ao Senhor pelo urso e pelo leão de hoje. Oh, aleluia! Pai, nós te adoramos. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Se nós estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, pelo processo, porque nós sabemos que isso está nos conduzindo àquilo que o Senhor nos chamou. Nós te adoramos, Senhor. Agradeça ao Senhor, não fique em silêncio. Glorifique o nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso a Jesus Cristo, nosso Deus. Palavra abençoada. Os propósitos de oração, os irmãos que estão em oração, pela vida da irmã Fátima, né? Alguns de vocês conhecem aqui, né? A Fátima é daqui de Paraná, mora atualmente lá em Santa Catarina, um acidente.